Boa tarde. Vamos dar continuidade agora à nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e CEMIC 2021, do IFMA Campus Caxias. Cumprimentamos a todos que nos acompanham através do canal do Campus Caxias no YouTube. Iniciaremos agora a palestra intitulada Avanço da Sojicultura no Leste Maranhense, Impactos Socioambientais, ministrada pelo professor Aciel Tavares Ribeiro. O professor Aciel, ele é licenciado em Geografia, especialista em Gestão Ambiental e Ecoturismo, técnico em Controle Ambiental e técnico em Mineração, ambos pela Universidade Estadual do Maranhão. É professor permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA, Campus Caxias, tendo realizado pesquisa nas áreas de erosão do solo e formação de ilhas fluviais, identificação de áreas com risco de deslizamento de terra, caracterização de recursos hídricos superficiais. Queria informar que as perguntas e contribuições poderão ser feitas através do chat no YouTube. Nossa equipe fará a seleção e o encaminhamento das questões e comentários ao palestrante, que ao final de sua explanação responderá no decorrer da mesa redonda. Pedimos que, ao enviar questionamentos, escrevam pergunta em caixa alta para facilitar a nossa identificação no chat. Com vocês, professor Aciel Tavares Ribeiro. Bem para ele. Olá, pessoal, boa tarde ou bom dia, não sei exatamente a hora que vocês vão nos assistir. Vamos dar início a essa palestra, onde nós iremos falar essa questão do avanço da sojicultura no leste maranhense, né? Quero agradecer aqui a comissão organizadora dessa Semana de Ciência e Tecnologia, este ano ainda, né, de forma remota, porque a gente não está totalmente livre dos riscos de contaminação, e onde nós iremos falar do avanço da sojicultura e também das questões socioambientais decorrentes disso, visto que o modelo que está sendo instalado na região leste é igual ao modelo que se instalou no centro-oeste, que se instalou no Mapitoba. Portanto, os resultados já são previsíveis, certo? Esse ano nós temos como temática a transversalidade da ciência, e aí nós iremos trabalhar aqui a temática econômica, que é a questão da soja, tá? Iremos trabalhar a questão ambiental e a questão da migração. E, consequentemente, o resultado disso para a questão social, né, da região leste maranhense. Bom, aí nós temos o tema da palestra. Essa imagem, gente, é uma imagem assim meio estranha, né? Eu fiz uma viagem uma época dessa lá para a região de Chapadinha e parei em frente a uma lavoura de soja e fiz essa fotografia. Preserve o meio ambiente, mas observem que aí nós temos uma área de cerrado totalmente descaracterizada. Então, essa é a forma como os sojicultores eles se comportam diante do meio ambiente, certo? Infelizmente. Então, vamos lá. O que é a sojicultura? Né? A sojicultura é o cultivo da soja em escala comercial, certo? Obviamente que eu vou falar aqui só de sojicultura, mas nós não podemos fugir do agronegócio como todo. Então, quando eu falo de sojicultura, eu também estou, né, citando que, além da soja, há também o cultivo de arroz, há também o cultivo de milho, de algodão, em maior ou menor grau. Estamos falando da soja porque é o grão que mais se cultiva no Brasil, consequentemente, o que mais é vendido, certo? Bom, as origens da soja, gente, ela é uma planta leguminosa, ou seja, ela pode produzir óleo a partir disso, né? Ela é originada da China, certo? Só que lá, em função de questões climáticas, ela não se expandiu tanto como aqui. Ela foi levada para a Europa em 1904, né? E a Europa, a Rússia, especialmente a Rússia, e ela se expandiu para a Europa em 1908. No entanto, por questões de solos, poucas áreas disponíveis para o cultivo e também por questões de climas desfavoráveis, a soja não se expandiu na Europa como se esperava. No caso do Brasil, a soja chega no início do século, certo? Século XX. Mas ela teve impulso mesmo a partir da década de 70, quando chega, né, no Brasil, quando chega nos países terceiro-mundistas, como era chamado na época, a tal da Revolução Verde, né? Então, nós temos aí o impulso do cultivo de soja no Brasil por vários fatores, né? Nós temos solos agrícolas favoráveis, nós temos climas
com a chuva na quantidade certa, com insolação na quantidade certa. A Embrapa deu uma melhorada nessa soja juntamente com outras empresas da área, e aí nós temos hoje o Brasil como um grande produtor mundial de soja, certo? Bom, a expansão da área cultivada e produção. Gente, este gráfico, ele é um gráfico que ele nos mostra o tamanho da expansão da sojicultura no Brasil. Vamos lá. Essa linha azul, ela mostra a área, ou seja, a quantidade de hectares. Observem que em 1970 havia uma área média de 7 mil hectares cultivadas com soja, certo? 7 mil não, gente, 7 milhões. Subindo aqui, em 2013, eu tenho uma área um pouco maior que 20 milhões de hectares. Percebam que houve um dobro, né, nessa área cultivada. No entanto, com a melhoria das técnicas, com a questão do uso correto, né, da adubação correta, do incremento de tecnologia, percebam que houve um aumento de produtividade que passou de 10 milhões de toneladas, né, indo lá para 80 milhões de toneladas. Isso em 2013, gente. Os dados já são melhorados, né? Então, vejam que o Brasil realmente prioriza a sojicultura, certo? Aqui nós temos os principais subprodutos da soja, né? Então, vamos lá. Basicamente, se produz da soja o que, gente? O farelo, né? Desse farelo eu posso produzir inúmeras coisas, eu já mostro um outro gráfico. O óleo, né? E esse óleo pode ser... É o óleo que a gente consome em casa e são óleos que são usados na indústria em diversos setores. E também a laticina, né? Que é o derivado da soja, da qual se pode produzir leite, certo? Então, vamos lá. O farelo corresponde a 81% de tudo que é vendido de soja, o óleo corresponde a 18%, certo? Aí, esse óleo, ele pode ser usado para a nutrição humana, que é o óleo que nós consumimos diretamente, ou em produtos que possuem óleo, como biscoito, frituras e tal. As pinturas são derivados de óleo e também o biodiesel, que é um óleo que é misturado, né? É um óleo que é produzido a partir da soja, do milho e outros que é misturado ao óleo diesel. O farelo, ele é produzido para nutrição animal, basicamente para fazer ração, né? Aí vai o peixe e o gado, que são os animais que mais consomem, mas há também o cultivo em granjas suínas e outros. E a leticina, que é um produto nutricional que é basicamente o leite, certo? Leite de soja. Bom, o grão da soja, gente, ele pode ser quebrado, pode ser vendido em grão in natura, ou ele pode ser quebrado e transformado em subprodutos. Então, basicamente, nós temos o farelo, o óleo, o extrato. Esse extrato é dividido em solúvel e insolúvel, né? Dele pode ser produzido a farinha de soja, né? E dessa farinha pode ser produzida, por exemplo, os pães, tá? Aí eu tenho o material insolúvel, aí você tem o leite in natura, tem o tofu, que é o produto que se usa para fabricar biscoito. Temos o leite em pó, que é usado para a fabricação de alimentos para crianças, e algumas bebidas aromatizadas, bebidas lácteas e outras, né? Isso você consegue produzir a partir do grão. Do óleo, né? Você pode fazer o óleo refinado, né? Que é esse que a gente compra no supermercado. A gordura hidrogenada, que é usada para a produção, por exemplo, de manteigas, né? Perdão, de margarinas. Aí eu tenho o leite em pó, o leite para a produção de insumos industrial, aí eu tenho subprodutos da borracha, do couro, material cosmético, alguns remédios, material têxtil. Então, eu tenho uma inúmera possibilidade de subprodutos a partir do óleo da soja. Com a borra, eu posso produzir sabão, né? É um subproduto do sabão, e também pode ser produzido alguns tipos de vitamina. No caso, a vitamina E, que dá origem à ração, a algumas rações animais e alguns medicamentos. Portanto, a soja é um produto riquíssimo em subprodutos e que favorece bastante a nossa balança comercial. Aí eu tenho aqui os principais produtos da soja comercializados. O farelo de soja, a farinha de soja e o leite de soja. Para quem não viu, gente, o farelo de soja é vendido dessa forma,
Você pode comprar ele para fazer alguns alimentos ou para alimentar alguns animais. A farinha de soja ela pode ser comercializada do jeito que vocês estão vendo aqui, para a produção de bolo, né? Biscoitos e tal. E o leite de soja é encontrado geralmente nessas embalagens, ou leite puro, ou então leite misturado com alguma bebida, com algum sabor artificial ou algo do tipo, certo? Bom, aí começa a aparecer um problema. Toda a soja que o Brasil produz, nós exportamos 44% dela de forma in natura. Ou seja, eu estou vendendo quase a metade da soja que eu estou produzindo em grãos. Isso representa o quê? Representa um prejuízo. Por quê? Olha só. Representa um prejuízo para o país, pois vendemos quase metade da nossa safra com nenhum valor agregado. Ou seja, essa nossa herança colonial, né, que não sai da nossa mente, de que a gente deve ser apenas um exportador de commodities. Isso é muito incômodo, porque você vende um produto que tem subprodutos valiosos por um preço menor, isso você não agrega valor ao produto, não gera empregos importantes no país e, consequentemente, você diminui a arrecadação com essas importações. Então, nós precisamos virar essa página do Brasil agrícola, nós temos que ser um país industrial, certo? Bom, em 2020, né, com o avanço das tecnologias que a gente importa, infelizmente, e com as nossas características geográficas de clima, de solo, de áreas para cultivo, nós nos tornamos o maior produtor mundial de soja, certo? Então, estamos aí competindo com os Estados Unidos. De toda a soja produzida no mundo, em 2020, o Brasil produziu 36% dela, né? A Argentina produziu 16%, que é o nosso vizinho aqui, e os Estados Unidos produziu 29%. Então, nós somos o maior produtor desse grão. Quem mais produziu no Brasil? Bom, aí nós temos um destaque para a região centro-oeste, né? O Mato Grosso se tornou o maior produtor brasileiro a partir de 2010, né? Houve um incremento muito grande nas fazendas. Aí eu tenho o Paraná, que já é um produtor tradicional, seguido do Rio Grande do Sul. No entanto, os estados da região sul, eles estão perdendo essa dianteira. Por quê? Porque eles não têm mais áreas para expansão, né? Porque são estados pequenos. As áreas, por terem passado por longos períodos de cultivo, já estão dando sinais de esgotamento, né? Isso é um problema para a sojicultura, porque você não consegue cultivar a soja em solos demasiadamente cansados, é o caso da região sul, né? Aí nós temos o Goiás, que também pertence à região centro-oeste, e o Mato Grosso do Sul, que também pertence à região centro-oeste. Portanto, a região centro-oeste é hoje a área de expansão da soja mais bem consolidada, certo? Bom, a nossa economia dependendo do agronegócio, no passado não, mas hoje nós somos, né? Na década de 80, por exemplo, 30% de todo o nosso PIB era derivado da indústria. Portanto, nós éramos um país relativamente industrializado. Hoje, o PIB industrial brasileiro caiu a 11%, né? E aí as perspectivas são as piores possíveis. Em compensação, o agronegócio está se expandindo, está tomando espaço do nosso PIB. Fazendo um comparativo com esse gráfico que nós temos aqui o Brasil 2015, ou seja, um ano após 2014, que foi o ano que o Brasil começou a entrar nesse ciclo de crises constantes, né? Nós estamos em crise econômica desde 2014, né? Por causa do processo político, né? Que nós tivemos a cassação de uma presidente, e aí isso gerou uma bagunça nas nossas contas, nas nossas atitudes de exportação, e isso gerou uma bagunça toda no país. Então, observe que em 2015 nós tivemos um PIB positivo no agronegócio de 3%, na indústria um PIB negativo de 5% e nos serviços 2,7%. Em 2017, nós tivemos um PIB positivo para o agronegócio de 12%, a indústria um PIB negativo de 0,5% e os serviços um PIB positivo de 0,5%. Então, percebam que quem tem segurado a nossa economia funcionando, quando eu falo segurado no sentido de quê? De garantir que o Brasil tenha dólares para comercializar, para comprar, para vender, é o agronegócio.
Então, a economia brasileira é hoje uma economia muito dependente do agronegócio. Não sei até que ponto isso é intencional, isso foi provocado. O certo é que hoje nós somos um país dependente do agronegócio, certo? Bom, e professor, o que nós temos a ver com isso? Eu sou maranhense, eu não tenho contato com esse produto. Bom, aí muita gente se engana, mas nós temos, né? Existe, gente, no Brasil, uma região chamada Mapitoba, né? Que é considerado pela Embrapa, pelo IBGE e outras instituições, inclusive pelo Ministério da Agricultura, a nova fronteira agrícola. Ou seja, tinha a primeira fronteira agrícola, que era o sul do país, aí eu tenho uma outra fronteira, que era o centro-oeste, e agora eu tenho uma novíssima fronteira agrícola do Brasil, que é o Mapitoba. O que é o Mapitoba? Região geográfica em que há 2 décadas era considerada esquecida no interior do norte e no nordeste. Está sendo apontada como o próximo grande celeiro do agronegócio do Brasil. Essa reportagem é de 2014, mas ela, para os dias atuais, ela é muito atual, né? Batizada de Mapitoba ou Matopiba pelo Ministério da Agricultura, hoje é a região que mais cresce em áreas plantadas no país. Bom, o Mapitoba, gente, basicamente é essa região, né, no sul do Maranhão, no sul do Piauí, no oeste da Bahia e no norte do Tocantins. O que tem nessa região? Tem essas 4 cidades que são consideradas as capitais da soja, né? O Maranhão é Balsas, no Tocantins é Araguaína, no Piauí é a cidade de Uruçuí e na Bahia é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Gente, essa região, ela tem algo que a região centro-oeste não tem, e é importante que eu destaque aqui. Primeiro, é a região do Brasil mais próxima do Porto de Itaqui, né? Ah, professor, mas o que tem o Porto de Itaqui? Bom, gente, o Porto de Itaqui é um porto moderno, um porto que foi todo reestruturado agora, é o porto mais profundo do Brasil, isso não é qualquer coisa, porque você tem o Porto de Santos muito movimentado e um porto super raso, portanto, os navios de grande porte não podem ancorar no Porto de Santos. Nós temos o Porto de Paranaguá, no Paraná, que é o maior porto em exportação de grãos do Brasil, que está esgotado em sua capacidade de exportar, ou seja, ele não tem mais como exportar, a não ser que ele seja expandido, né? E não há projetos para isso. Portanto, o Porto de Itaqui é hoje o porto mais próximo, né, da região chamada de Mapitoba, né? Então, você tem, por exemplo, de Balsas até o interior até São Luís, nós temos 600 quilômetros de distância. É muito? É, mas se eu pegar, por exemplo, da capital do Mato Grosso, Cuiabá, até São Luís, nós temos aí mais de 2.500 quilômetros. Então, Mapitoba é uma região estratégica. Outra coisa, na região do Mapitoba, existem 2 ferrovias funcionando, né? E olha que o Brasil não é um país com predominância de ferrovia. Existem 5 ou 6 rodovias bem conservadas, né? Rodovias federais. E existe também alguns rios, 3 ou 4 rios, que podem, no futuro, ser transformados em hidrovias, né? Aí a questão política para que isso, de fato, se torne realidade, né? Então, veja, eu tenho aqui vindo do Goiás uma ferrovia que passa pelo Tocantins e aqui no estado do Maranhão, na cidade de Piquiá, ela se encontra com uma outra ferrovia que vem lá da região do Carajás, no Pará, e segue para o Porto de Itaqui. Então, uma parte dessa soja ela já é transportada por ferrovia, por trem. Além disso, nós temos as rodovias que unem os 4 estados, que permitem que a soja seja escoada também para o Porto de Itaqui. Então, a parte logística ela é importantíssima para o Mapitoba, certo? Para a região. Outra coisa interessante é a característica topográfica da região. A região é extremamente plana, isso facilita muito a questão do uso das máquinas, né? Você tem uma região cheia de morros, como é o caso, por exemplo, do estado de Minas Gerais, onde você não consegue fazer a terraplanagem das áreas agrícolas, porque há dificuldade das máquinas se deslocarem. Aqui, no Mapitoba, é uma região totalmente plana, certo? Tem o regime chuvoso constante, ou seja, na época certa as chuvas chegam, apesar de você ter um atrasinho aqui, lá, mas como regra as chuvas são bem pontuais. E outra coisa importante, o Mapitoba é formado por terras muito baratas se comparado, por exemplo, com o sul do país, né? Então, o Mapitoba é uma região para os
agropecuaristas, para os grandes produtores, uma região muito produtiva, né? Tem solos bastante férteis e também tem essa característica de posição geográfica muito interessante, certo? Bom, aí nós temos aqui as capitais, e aí, gente, vamos falar do sul do Maranhão, né? Depois a gente fala do leste. Bom, o Maranhão ele já é um destaque na produção de soja, não está entre os 5 maiores do país, mas na região Nordeste ele é o segundo maior produtor, né? E aí nós temos algumas cidades que se destacam, e aí nós temos esse mapa aqui produzido pelo governo do estado, que traz as cidades que mais produzem, né? Em primeiro lugar nós temos Balsas, Tasso Fragoso, Riachão, Carolina, Alto Parnaíba, São Raimundo das Mangabeiras, São Domingos do Azeitão, Loreto, Sambaíba. Bom, essas cidades são cidades do sul do Maranhão e que têm como característica o agronegócio, ou seja, o cultivo de arroz, o cultivo de soja, o cultivo de milho, o cultivo de algodão. Então, elas vivem disso, certo? Bom, nós temos a soja que veio para o leste, né? Essa soja chegou no leste há mais ou menos uns 15 anos, só que ela está ainda muito tímida, né? Mas já tem município de Anapurus, Mata Roma, Buriti, Magalhães de Almeida, Milagres do Maranhão, Brejo e Chapadinha. Chapadinha é a cidade que eu postei a foto lá no início, né? Bom, aí vejam, essa, gente, é uma reportagem de 2019, certo? Cultivo da soja é expandido para novas regiões do Maranhão. Tradicionalmente cultivada na região sul do Maranhão, especialmente no município de Balsas, a soja está ocupando lavouras em regiões antes com outras culturas. É o que mostra o levantamento feito pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária, vinculada à Secretaria de Estado, Agricultura, Pesca e Abastecimento. A agência tem mapeado 276 propriedades, ou seja, muitas fazendas, né? Que estão nas cidades de Chapadinha, São João dos Patos, Caxias, Codó, São João do Soter, Timbiras e Aldeias Altas. Portanto, cidades como Caxias e Codó, que têm um porte maior, né, que são municípios bem extensos e que já estão recebendo os investimentos da soja, no sentido de quê? De aquisição de terras, de instalação de fazendas e tal. Então, essa vinda da soja para cá, ela não tem retorno, né? Os sojicultores, eles apontam uma cidade, a referência vai ser aquela, vamos começar a comprar as terras e começar a fazer a expansão, certo? Bom, mas os benefícios da sojicultura, né? Os benefícios que são mostrados pelas grandes TVs do agronegócio, não chegam aqui? Bom, infelizmente não, gente. Por qual motivo? Vamos lá. Comparando o modelo que está sendo instalado aqui, certo? Com o que foi instalado no sul do Maranhão, com o que existe no centro-oeste do Brasil, né? O resultado que nós vamos ter é qual? O mesmo resultado de lá, né? Que é o que eu vou mostrar da agora para frente. A sojicultura, a risicultura, que é cultivo de arroz, a cultura do milho, no formato do agronegócio, não traz benefício para a população local por motivos bem práticos. A população local não é inserida no processo de produção, certo? Então, como o modo de instalação da sojicultura aqui está sendo o mesmo da região sul e o mesmo da região centro-oeste, sul do Maranhão, claro, né? O resultado, infelizmente, não vai ser o melhor, né, para a nossa região. Então, vejam, aqui nós temos os maiores produtores de grãos do Maranhão em 2015. Aí eu quero chamar a atenção para os 3 maiores. Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba. Gente, vejam, o mesmo Maranhão em 2015. Aí eu coloquei o município mais desenvolvido, que é São Luís, e coloquei a posição desses municípios, desses que produzem soja, no ranking de IDH do Maranhão, certo? Então, veja, São Luís é o primeiro, com IDH de 0,7, é um IDH baixo, se comparado com a capital, por exemplo, né? Balsas, com IDH 0,6, Alto Parnaíba, com IDH de 0,6, é 63, Tasso Fragoso, com IDH de 0,59. Ou seja, a expansão da soja nesses 3 municípios não garantiu a esses municípios uma evolução em IDH,
Então, se você for comparar o IDH dessas cidades com outras cidades, como Caxias, por exemplo, Caxias está à frente de Alto Parnaíba, né? Está muito à frente de Taça Fragoso. E Caxias não tem soja. Logo, a simples instalação da sojicultura não é sinônimo de que haverá desenvolvimento nesse local, certo? Bom, consequências socioambientais. Desmatamento, gente. Olha a reportagem. Mapitoba, ou seja, a região que nós acabamos de falar, né? Teve 76% da expansão agrícola sobre vegetação nativa nos últimos 5 anos. Ou seja, a área expandiu-se 76% do que era 5 anos atrás sobre o cerrado, que é a vegetação nativa da região. Levantamento realizado pelo MAP Biomas aponta que a área com lavouras anuais triplicaram no país entre 85 e 2020, passando de 55 milhões de hectares. Portanto, o desmatamento é o primeiro passo, certo? Bom, não sei se vocês já visitaram uma área de cultivo de soja, gente. O desmatamento ele é feito total, certo? É usado técnicas como o correntão, que é essa corrente que vocês estão vendo aí na foto, né? Com 2 ou 3 tratores. Depois, essa vegetação é totalmente arrancada com tratores que arrancam as raízes. Depois, tudo isso é queimado e o solo é preparado para o cultivo. Ou seja, há uma perca aí de biodiversidade em 100%. Nada mais que existir aí vai continuar existindo, certo? E aí, consequentemente, as pessoas que moravam aí, não é, são empurradas para as cidades médias e cidades grandes, uma vez que as cidades pequenas não têm muito atrativo para essas pessoas, né? Então, o desmatamento é o primeiro passo. Recursos hídricos. Na foto tem o rio Itapecuru, né? Vamos mostrar por quê, gente. A região leste, ela é drenada por 4 grandes bacias, mas nós vamos falar aqui das 3 que são as mais impactadas. A bacia do Parnaíba, né, que é a maior bacia dentro do território maranhense. A bacia do rio Itapecuru, que é o rio que drena Codó, Caxias e tal, e a bacia do rio Munim. Gente, esses municípios, os municípios que estão nessas bacias serão diretamente afetados pelo uso irracional das águas. Em qual sentido, professor? Quando não está chovendo ou quando não chove o suficiente, é comum que essas fazendas usem irrigação em modelo de pivô, ou seja, a água é tirada em grande quantidade e é usada para irrigar essas fazendas de soja. E, obviamente, que isso gera um problema, né, no uso excessivo dessa água, no volume de água do rio. Outra coisa, é comum que na limpeza dessas terras, muitas nascentes sejam compactadas e muitos riachos deixem de existir. Obviamente que você vai diminuir a quantidade de água desse rio principal, dessas respectivas bacias. Aí eu coloquei como exemplo aqui, gente, o Parque Estadual do Mirador, que é essa região que está destacada de vermelho aqui, ó, é onde fica a nascente de 2 importantes rios. O rio Itapecuru, que é o maior rio genuinamente maranhense, e o rio Alpercatas, que é um rio, né, que nasce próximo da nascente do Itapecuru, desce Maranhão abaixo por caminhos diferentes, e na cidade de Colina esses 2 rios se juntam. Portanto, o rio Alpercatas é o rio afluente do Itapecuru. Gente, em cima desse parque, aqui na ponta dele, existe uma cidade chamada São Raimundo das Mangabeiras. Nessa cidade existe uma empresa chamada Agroserra. Olha aqui a imagem da Agroserra, gente. A Agroserra, ela tem esse nome porque ela foi instalada em cima de uma serra, né? A Serra das Alpercatas, certo? E lá existem aproximadamente 18 mil hectares de cana. A Agroserra produz cana, né? Essa cana é transformada em álcool, e esse álcool é levado para São Luís para ser misturado com a gasolina que a gente consome aí nos nossos carros. Portanto, eu tenho sobre a serra, que serve como área de infiltração para a nascente do rio Itapecuru, para a nascente do rio Alpercatas, uma fazenda de cana, né, que usa água o ano todo, porque lá são 2 safras. Quando não tem cana, tem soja. Quando não tem soja, tem milho, certo? Então, imagine o impacto que isso vai gerar a médio e longo prazo na quantidade de captação de água, certo? Porque eu tenho 18 mil hectares que são irrigadas na época da estiagem por água que está infiltrada na cabeceira dessa serra, certo? Bom, uma outra consequência, gente, é a perca dos solos por erosão, né? Você tem solos
nós estamos no Cerrado, boa parte dos solos do Cerrado são solos arenosos. Uma vez que esse solo fica exposto, né, em uma determinada época do ano, no intervalo de uma cultura para outra, ele vai sofrer erosão pelas chuvas que acontecem, e aí esse solo ele se perde, esse material é transportado, provocando um outro problema lá nos rios, que é o assoreamento. Né? Então, o assoreamento é um problema decorrente de quê? Da perca de solo. E aí eu faço um questionamento, né? Haverá agricultura sem solo? Se o Brasil é o grande produtor mundial de grãos, e a gente se dá o luxo, por exemplo, de perder solos dessa forma, porque perder solo é uma coisa que acontece naturalmente, mas a forma como o Brasil faz, a forma como os nossos agricultores fazem, a gente está perdendo solo assim como se o mundo fosse nosso. E não é. Nós só temos o Brasil e estamos avançando muito rapidamente em solos considerados frágeis. Né? Bom, aí temos aqui a reportagem do jornal AgroNews. Manejo incorreto gera perdas do solo e encarece custo de produção. A erosão é um problema que assola o ambiente e o bolso do produtor. O revolvimento expõe a camada menos fértil, o que deixa o solo mais dependente de adubação. O plantio direto preserva o solo da erosão e gera economia de adubo, ou seja, aqui a reportagem diz que o solo fica exposto e, consequentemente, ele fica susceptível à erosão, e diz que o plantio direto, que é uma técnica que já é usada, mas ainda não em larga escala, que ele ajuda a corrigir o solo, certo? Então, o Brasil tem tecnologia para diminuir a perda de solo? Sim, nós temos. A Embrapa é referência em conservação de solos, e a Embrapa é brasileira. No entanto, há uma grande parcela do nosso agronegócio, eles não pensam em que investir em solo é retorno. Né? Então, vamos usar o solo porque a gente tem solo. Aí, degrada, passa com área nova. E aí eu vou mudando de área em área, até que vai chegar ao ponto que eu não vou ter mais onde cultivar, né? Infelizmente. Bom, o assoreamento dos rios, que causa, por exemplo, o entupimento, né, desse canal com excesso de areias, tipo, se esses rios fossem usados para transporte, por exemplo, de grãos, teria que ser drenado com uma frequência muito maior, porque a areia acumula e inviabiliza o transporte. Aí, gente, eu tenho envenenamento de tudo, né? Quando eu estou quando eu estou plantando soja, quando eu estou plantando milho, cana, outros tipos, eu preciso, por consequência da degradação que eu provoquei antes do cultivo, colocar veneno nessa fazenda para combater as pragas, certo? E aí nós temos, nova lei dos agrotóxicos preocupa pesquisadores e trabalhadores rurais do Vale do São Francisco. Eu citei aqui uma parte do Vale do São Francisco porque é uma região onde há um cultivo em hortas e também na agroindústria, no agronegócio das frutas, né? E lá eles usam agrotóxicos também em grande quantidade. Bom, o que eu quero dizer aqui? Olha só. Mudanças podem causar danos graves e contaminar o Rio São Francisco, consequentemente contamina tudo que está próximo, né? Aí fala que o atual presidente, né, já liberou o uso de 1.411 novos agrotóxicos. Ou seja, gente, quase todos os agrotóxicos que a Europa não permite lá estão sendo usados aqui. Isso é muito grave, por quê? Porque eu estou contaminando os trabalhadores, estou contaminando o solo, estou contaminando as águas. Isso, obviamente, que gera problemas a longo prazo para a população, né? E também para as áreas agrícolas. Bom, uma outra consequência dessa sojicultura, gente, dessa expansão, é o êxodo rural. Ou seja, à medida que eu vou avançando sobre as propriedades, aquelas pequenas comunidades, essas pessoas são obrigadas a vir morar na cidade. E, claro, com pouquíssima ou nenhuma condição. Isso dá origem ao quê? As favelas, né? Aí eu tenho, na imagem de cima, tem uma favela em São Paulo, é um exemplo de favela mais antiga, né? Aqui embaixo eu tenho uma foto de uma palafita, né, na cidade de Belém, que é muito comum em São Luís, né? E a foto da esquerda é uma casa da zona rural, uma casa, na verdade, feita de taipa, né? Que é muito comum no Nordeste. E, gente, qual é a consequência disso? Né? Bairros pobres são o resultado prático da concentração de terras no campo. Ou seja, quando você mora no campo e você tem uma terra para você cultivar, por mais pequena que ela seja, você não tem luxo, mas você tem que comer. E seus filhos têm uma ocupação. Quando você vem morar na cidade,
Você tem isso para oferecer para eles, né? Quando você vem morar na cidade, expulso do campo. Então, o êxodo rural é um outro problema que o agronegócio está diretamente ligado, com a medida que eu vou expulsando essas comunidades que ainda permanecem no campo para as cidades. Bom, aí, gente, uma outra consequência, desmantelamento da agricultura familiar. A agricultura familiar gera 77% dos empregos no setor agrícola, ou seja, o agronegócio, ele não emprega as pessoas como muita gente acha. Por quê? Porque uma parte da produção, ou para não dizer 90% da produção, é feita com máquinas. Então, de fato, quem ocupa as pessoas no campo é a agricultura familiar, certo? Olha o que está dizendo a reportagem. Ela é hoje uma das principais atividades geradoras de trabalho e renda na América Latina e no Caribe. Segundo o relatório, né, Perspectivas da Agricultura e Desenvolvimento tal, feito pela FAO, que é um braço da ONU que cuida da questão da alimentação. Aí, gente, nós temos duas imagens que mostram o que é agricultura familiar, né? Eu tenho aqui um produtor de mandioca, e aqui embaixo eu tenho uma família, né? De fato, a agricultura familiar é a família, e uma horta, certo? Bom, uma outra consequência disso, gente, é o subemprego, ou seja, as pessoas que vêm morar nas cidades, que não têm a qualificação, porque moravam na zona rural, não tem qualificação para trabalhar na cidade, né? E porque não tem emprego para todo mundo. Então, essa migração em massa, ela incha. Consequentemente, essas pessoas ficam sujeitas ao subemprego. Né? Aí eu tenho dois exemplos bem práticos. Eu tenho o Uber, não, gente, é Uber também. Eu tenho o motoboy, que é uma profissão, mas hoje ela está super explorada, né? Só você ver os aplicativos de entrega, os deliveries falados, que exploram esses profissionais assim, de forma desenfreada. Eu tenho o camelô. O camelô é um exemplo típico de economia informal, né? Aquela economia que você está totalmente fora das regras trabalhistas, você não tem nenhuma cobertura, não paga INSS, não faz nada desse tipo, então você é um trabalhador informal, mas que isso tem piorado muito, né? E aí algumas pessoas que de forma desatentas ou mesmo com maldade chamam isso de empreendedorismo, ou seja, a pessoa trabalhar entregando comida com a mochila nas costas, de bicicleta, de moto, 7, 8 horas por dia, isso não é empreendedorismo, isso é falta de emprego, né? Que a gente chama de subemprego, certo? Bom, para encerrar, nós temos essa imagem que esteve circulando no Brasil nos últimos dias, né? Que é uma nuvem de poeira que está, vez por outra, aparece, já aconteceu 3 vezes, cobrindo algumas cidades do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro. Gente, basicamente é o quê? O solo ele está sendo usado de forma desenfreada, esse solo está entrando em processo de desertificação, certo? Quando esse solo fica descoberto, ou seja, um determinado período do ano que não tem nada plantado em cima, aí aparece o vento, ou seja, o vento sempre existiu, todo ano tem essas ventanias. Agora foi a primeira vez que o solo ficou descoberto ao ponto de ser levantado pelo vento. Portanto, esse processo de desertificação que está acontecendo no Sudeste, ele vai se replicar no Centro-Oeste e vai se replicar no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste tem características climáticas muito diferentes do Sul do país e do Centro-Oeste do país. Ok? Muito bem, aqui estão as fontes pesquisadas. E aí nós estamos aí à espera de perguntas, né? De repente aparecem perguntas bem... Professora Ana Júlia? Gostaria de informar que as perguntas serão feitas ao longo da mesa redonda, certo? E gostaria de convidá-los, inclusive, para participar agora da mesma. Muito obrigada, professor, pela brilhante palestra. E vamos seguir agora com a nossa mesa redonda, tá? Muito obrigada. E continue conosco.